Olá pessoal, meu nome é Eduardo Venzelbrião, professor aí da disciplina de Sistemas Operacionais, e para fechar o nosso curso, iremos entrar então em segurança no nível de sistemas operacionais. Então nós vamos ver segurança e auditoria de sistemas. Sistemas de forma geral, mas incluem em sistemas operacionais. Tá? Então nós iremos ver os conceitos básicos, como propriedades e princípios de segurança, ameaças, vulnerabilidades, ataques, tipos de malware e infraestrutura de segurança. Tá bom, pessoal? Então, as propriedades e os princípios de segurança, elas se fundamentalizam com confidencialidade, que os recursos presentes no sistema só podem ser consultados por usuários devidamente autorizados, tá? Integridade, os recursos do sistema só podem ser modificados e destruídos pelos usuários autorizados também, e disponibilidade, os recursos devem estar disponíveis apenas por esses usuários, tá? Então, esses são nossos fundamentais sobre essas propriedades. Os complementares estão autenticidade, todas as entidades do sistema são autênticas ou genuínas, e irretratabilidade. Isso aqui é muito importante. Além da autenticidade, é óbvio, mas a irretratabilidade significa que todas as ações realizadas no sistema são conhecidas e não podem ser escondidas ou negadas por seus autores. Não, sempre qualquer passo que se aconteça no sistema, nós teremos pistas, nós teremos um histórico. E essa propriedade é conhecida como irrefutabilidade ou não repudiação. Bom? Então, vamos lá. Princípios para a construção de sistema. Vamos iniciar então para construir um sistema. O privilégio mínimo, todos os usuários, programas devem operar com o mínimo possível de privilégios. Isso é básico no Linux, por exemplo. Quando você cria um usuário, por padrão você não cria o root. Por padrão você cria um usuário que não tenha as propriedades do root e os privilégios do root, e sim um usuário que tenha o mínimo possível de privilégios ou permissões de acesso. Tá? Que mais? Mediação completa significa que todos os acessos e recursos, tanto diretos quanto indiretos, devem ser verificados por um mecanismo de segurança implícito no sistema. Então, ele deve estar disposto de forma a ser impossível de contorná-lo. A palavra impossível aqui, ela é uma palavra que a gente pensa sempre no utópico, né? É uma utopia, porque em qualquer sistema sempre é possível burlar, tanto tecnicamente quanto usando a engenharia social, né? Persuasão. Isso aí é algo que o ser humano sempre está propenso a erros. Princípio para a construção de sistemas, continuando, é o default seguro, que é chamado, que significa que quando o mecanismo de segurança deve identificar claramente os acessos permitidos. Caso um acesso não seja explicitamente permitido, ele deve ser negado. Então, isso é um default. Se não está explícito, nega o serviço. Tá? Economia de mecanismo. O projeto de um sistema de proteção deve ser pequeno e simples, para que possa ser facilmente e profundamente analisado, testado e validado. E a separação de privilégios. O sistema de proteção baseados em mais de um controle são mais robustos. Por exemplo, você não vai ter apenas um controle, um sistema central que vai fazer o controle. Você terá mais de um processo, mais de um sistema controlando o seu sistema operacional ou qualquer que seja o sistema. Tá? Então, um exemplo típico aqui é o uso de mais de uma forma de autenticação para acessar o sistema. Então, nós temos um cartão, nós temos uma senha. No celular nós temos uma senha e eu ainda uso minha biometria. Enfim. O que mais? Compartilhamento mínimo. É óbvio que num computador a gente sempre terá que compartilhar documentos.
Então, os erros serão nós somos, né, propensos a erros. Mas, por padrão, um sistema operacional ele vai usar mecanismos compartilhados, né? Ele deve ser minimizado. Somente acesso a esses mecanismos eles devem ser, aí voltando aqui, ó, ele deve ser claramente, né? Nós temos que dar acessos permitidos e de maneira clara, tá? Projeto aberto significa que a robustez do mecanismo de proteção não deve depender da ignorância dos atacantes, né? Ao invés, o projeto deve ser público e aberto, dependendo somente do segredo de poucos itens, como lista de senhas ou chaves criptografadas. A gente não pode também, quanto mais segurança em cima de segurança, em cima de segurança, e segredos em segredos e segredos, quanto mais isso, mais complexo será o sistema e mais propenso ele pode ficar a erro. Proteção adequada. Cada recurso computacional deve ter um nível de proteção coerente com seu valor intrínseco. Um exemplo é um nível de proteção requerido em um servidor web de serviços bancários é bem distinto daquele de um terminal público de acesso à internet. Então, nós temos uma proteção adequada. Nós não poderíamos, por exemplo, usar uma proteção do nível bancário para podermos acessar o jogo lá do meu filho, que é o Roblox. Não iria demorar o processamento um pouco na hora da entrada. Tá? E a gente sabe que um sistema bancário ele precisa ser um sistema bem robusto e tem que ter uma proteção eficiente e adequada. Por falar em eficiente e adequado, vou falar aqui sobre a facilidade de uso, né? O mecanismo de segurança deve ser fácil e intuitivo. A eficiência tem que ser, né? Tem que ser, não adianta eu criar uma segurança, enfim, um sistema de segurança, se ele não for eficiente, ele tenha muitas vulnerabilidades. Eu vou explicar mais tarde o que são vulnerabilidades. Tá? E o que é o elo mais fraco? Que a segurança do sistema é limitada pelo ponto mais fraco dele. Tá? Se a gente sabe, se eu criar um sistema aqui, um sistema operacional, e eu sei que eu tenho um problema, uma vulnerabilidade, que eu não consigo proteger a entrada de portas de comunicação, significa que a minha segurança está limitada a essas portas. Tá? Então, é isso que nós temos. Agora vamos ver o conceito de ameaças. Né? Existem, então, né, no sistema de segurança, enfim, no contexto de segurança de sistemas, ameaça pode ser considerada qualquer ação que coloque em risco as propriedades de segurança do sistema descritas na seção anterior. Então aqui nós temos algumas ameaças básicas. Né? Ameaça à confidencialidade, então um processo vasculha áreas de memória para buscar arquivos, tráfegos de rede para buscar informação, quebrando a confidencialidade. Tá? Então, buscando dados sensíveis como número de cartões de crédito, senhas, enfim. Então, é uma ameaça bastante comum. Outra ameaça comum é a integridade. É um processo que tenta alterar senhas de outros usuários, instala programas, drivers, módulos maliciosos, enfim. Tá? E ameaça a disponibilidade. Né? O usuário aloca, por exemplo, um usuário consegue entrar no servidor e consegue alocar para si uma grande quantidade de memória. Então ele está ameaçando a disponibilidade de recursos para os outros usuários. Então, agora vamos para as vulnerabilidades. E uma vulnerabilidade é um defeito ou um problema. Ele é presente na especificação, implementação, configuração ou operação de um software ou sistema que possa ser explorado para violar as propriedades de segurança do mesmo. Então, alguns exemplos podem ser como um erro de programação, serviço de compartilhamento de arquivos, conta do usuário sem senha. Outra vulnerabilidade clássica é a senha admin, usuário admin, senha admin de qualquer roteador. Isso é uma vulnerabilidade absurda, porque se o usuário ele não troca essas senhas, ele costuma não trocar, e não trocando qualquer um tem acesso. Esse é o grande problema. Tá?
E a grande maioria das vulnerabilidades ocorre devido a erros de programação. Ou erros, isso é um erro. Eu concordo que isso é um erro. Tu dares como padrão um roteador onde a senha é admin e o usuário é admin. A senha deveria ser um serial, alguma coisa lá, algum mecanismo que viesse no meio do usuário, de forma bem protegida. Ataques. Então, ataque é o ato de utilizar ou explorar uma vulnerabilidade para violar uma propriedade de segurança do sistema. Existem basicamente 4 tipos de ataques. Interrupção consiste em impedir o fluxo normal de informações, é um ataque à disponibilidade do sistema. Interceptação consiste em obter acesso indevido ao fluxo de informações, é um ataque à confidencialidade. Você não modifica, mas você obtém. Modificação, aí sim você modifica, viola a sua integridade. Você modifica a forma indevida de informações, né? De forma indevida essas informações. E a fabricação, você consiste em produzir informações falsas, né? Os fake news aí, olha o que a gente tem de ataque. Introduzir módulos ou componentes maliciosos no sistema, é um ataque à autenticidade. E o malware, nós temos alguns tipos de malware aí. O que é o malware? É um programa que tem intenção de realizar atividades ilícitas. Imagina se eu, como professor, pedisse que vocês executassem um programa na máquina de vocês para poder ver as notas de uma maneira mais fácil. Na verdade, eu estaria implantando alguma coisa ali. Eu estaria usando duas coisas: um malware e eu estaria usando engenharia social. Eu estaria aproveitando-me da posição de educador e eu estaria, dessa forma, enganando vocês. Então, isso seria a famosa engenharia social dentro de empresas também. Nas empresas isso é muito comum. O que mais? Existe uma grande diversidade de malwares. Então, nós temos vírus, normal. Um vírus de computador é um trecho de código que infiltra em programas executáveis e ele se replica. Tá? Ele copia partes dele mesmo dentro de um arquivo e vai se replicando de uma maneira bem inteligente. Ele tem que ser pequeno. Ele é um código assembler. Tá? Worm é um programa autônomo que propaga sem infectar outros programas. A maioria dos vermes propaga explorando vulnerabilidade de serviço, como vendo se tem alguma porta que não esteja bloqueada. E dessa porta ele consegue fazer uma conexão via socket em rede na porta dessa máquina e a partir daí ele pode fazer o que quiser. Inclusive ele pode lançar tantos pacotes de uma maneira tão absurda que o computador pode entrar em erros fatais, né? Teria que reiniciar o servidor porque foi realizada um modo absurdo de escrita, né? De leitura de pacotes em redes. Tá? E alguns worms ou vermes usam o sistema de e-mail para vetor de propagação. Muito comum, né? A gente receber e-mails bastante suspeitos de uma loja ou venda, ou então você tem que pagar um boleto, enfim. Tá? Uma vez instalado em um sistema, o verme pode instalar spywares e outros programas nocivos. Inclusive, ler o que a gente está digitando, né? Com isso, pode pegar senhas, enfim. Tem outros tipos, né? Esse aqui eu cheguei a desenvolver um quando eu trabalhava no CPD, que foi uma forma que até meu chefe na época pediu para eu desenvolver, para que a gente pudesse pegar as senhas das pessoas que trabalhavam e justamente poder dizer para as pessoas para mudar as senhas, porque nós testamos e funcionou o Trojan. Então foi digamos, foi um sistema que a gente fez de propósito para testar a segurança do sistema e realmente não tinha segurança nenhuma. Então, Trojan é isso. Você cria a mesma cara do Linux para entrar com senha e você acredita que está entrando no sistema. Aí a senha, aí quando você coloca a senha certa, ele diz uma mensagem de erro. Nesse momento, sua senha é capturada e gravada num arquivo, por exemplo, enviada por e-mail. E aí o programa, que é o Trojan, ele sai e aí entra a tela original. É um cavalo de Troia, muito comum. Tá?
Existem também formas, né, de a gente convencer o usuário a executar o cavalo de Troia. Podemos ser usadas técnicas de engenharia social. Foi isso que eu tinha mencionado. Persuasão, chegar de uma maneira bem humana. Humana que eu digo no sentido de não ser mais técnico, não ser mais máquina a máquina, ou uma interface em homem-máquina, e sim uma interface em homem-homem. Tu chegar para uma pessoa e, pois é, eu queria que fizesse um teste. Pô, tu é meu amigo, será que tu clica 2 vezes aqui para executar isso? Aí a pessoa fica com pena, vai clicar, não aparece, não aparece nada. E ele diz: então deu erro, tá bom, meu amigo? Mas nesse momento foi instalado um sistema, um problema, um programa de malware que realmente está pegando informações, espionando sua máquina, ou mesmo gerando outros vermes para outras máquinas, que já hoje em dia existe esse tipo de malware. Aí nós temos Exploit, que é um programa escrito para explorar vulnerabilidades conhecidas, tá? Como prova de conceito, como parte de um ataque. Os exploits podem estar incorporados a outros malwares e constituem ferramentas autônomas usadas em ataques manuais. Tá? E o sniffer, famoso sniffer, né? Isso aí eu usei lá em 93, 94. Foi uma ferramenta bastante interessante que ele captura pacotes e fareja pacotes, tá? E, e aí ele consegue capturar senhas sensíveis, né, e dados bancários. Claro que se houver uma criptografia adequada, isso não dá, então não consegue. Mas o farejador simplesmente ele pega dados em que não há proteção. Incrivelmente, hoje, em 2020, que esse vídeo está sendo gravado, existem muitas informações que não estão com adequada proteção. Aí existem mais. Keylogger é um software dedicado a capturar e analisar informações digitadas. Eu também já vi isso. Tá? Realmente, você entra na máquina todas as informações digitadas elas são enviadas para uma porta vulnerável, onde existe uma conexão suspeita, e esses dados são enviados para esse espião. Tem o Rootkit, é um conjunto de programas destinado a ocultar a presença de um intruso no sistema operacional. Como princípio de funcionamento, o Rootkit modifica, né, os mecanismos do sistema operacional que mostram os processos em execução. É um kit de ferramentas, né? E quando você vai executar um programa, você pensa que está executando ele, mas na verdade está executando um kit especial que está escondendo a intenção do, uh, digamos, do sistema malicioso, tá? Do intruso. Então ele funciona assim. Versões mais elaboradas de rootkit substituem bibliotecas do sistema operacional ou modificam partes do próprio núcleo. Como acontece isso? Com engenharia social de novo. Imagina, eu chego lá de novo, estamos uma empresa, eu chego lá no final da empresa com um colega, olha, é o seguinte, gostaria de testar uma biblioteca. Aí, só que é o seguinte, tu tem que instalar isso no kernel. Eu sei que tu é o root, sei que tu quero que tu instale isso no kernel como um driver. Como é que tu faz isso? Ele usa o comando mode probe do Linux, tá? Leiam mais sobre esse comando. Esse comando, o que ele vai lá? Ele vai registrar o driver no kernel. E nós já vimos isso em aulas passadas. Que a gerenciamento de entrada e saída faz isso. E nós com mode probe se faz isso à mão. E você, com o root, coloca esse driver lá no kernel. Se esse driver aí for um programa intruso, um programa malicioso, aí já era, né? E quem vai pagar por isso? Bom, até encontrar o culpado, né? Então é bastante complicado. Aí tem que ser feito uma auditoria, que daqui a pouco eu vou mencionar. E o backdoor é a porta dos fundos. É um programa que facilita a entrada posterior do atacante em um sistema já invadido. Então existem porta dos fundos, né? É criada através de um processo servidor de conexões remotas. Muitos backdoors são instalados a partir de trojans, vermes ou rootkits. Então, por exemplo, eu envio na máquina de vocês, vamos supor, um trojan, e esse trojan vai lá
você deu autorização para ele abrir uma porta, beleza? Aí, com essa porta aberta, eu tenho acesso a isso. Antes de entrar em infraestrutura, só para terminar, antigamente existia o MIRC. Lembram do MIRC? Quem não lembra, procure no Google MIRC. O MIRC era um bate-papo antigamente com linha de escada, isso lá nos anos, não me lembro, 96, 95, 97. Tá? Existia, por engenharia social, as pessoas faziam isso. Poucas pessoas conheciam o poder do MIRC. O MIRC não tinha proteção nenhuma. Então, você pedia para a pessoa do outro lado, a pessoa que você está conversando, você dizia assim, olha, execute o comando, eu acho que mserver, não me lembro qual é o comando, mcopy, mlist, e ele executa para mim esse comando só para ver se vai funcionar aqui na minha máquina, tá bom? Porque eu preciso ver tudo. Tu usa uma engenharia social, né? Tu usa uma, entre aspas, balaca, né? Para tu tentar persuadir a pessoa do outro lado. Aí a pessoa executa. Nesse momento, ela abre todo o DOS, todo o sistema de arquivos, todo o Windows, né? E o Mirk tem acesso a todo o sistema de arquivos e pode copiar tudo dessa pessoa. Como era o Windows, não era Linux, você podia remover arquivos do computador da pessoa e destruir o computador, né? Acabar com o HD, destruir. Então você podia fazer aí ataques relacionados a, a não é a disponibilidade, mas a integridade e confidencialidade dos dados. Tá? Então era isso. Bom, infraestrutura de segurança então. Então, o sistema operacional emprega várias técnicas complementares para garantir a segurança de um sistema operacional. Autenticação, vocês já sabem, podem ir de um simples par login senha até sistemas sofisticados de biometria ou certificados criptográficos. Tá? Então você sabe que quando a gente faz um SSH, a gente passa por certificados criptográficos. O que mais? Controle de acesso. Então, técnicas usadas para definir quais ações são permitidas e quais são negadas do sistema. Para cada usuário devem ser definidas regras, a gente sabe disso, né? A gente pode ver isso claramente no Linux. E essas regras são definidas através de uma política de controle de acesso, que é imposta a todos os acessos que o usuário efetuam sobre os recursos do sistema. Esse controle de acesso, obviamente, é guardado num histórico especial, né, para deixar todas as pistas. E finalmente, pessoal, para terminar essa aula, existe a auditoria. E o que seria auditoria? Aqui no conceito é técnicas usadas para manter um registro das atividades efetuadas no sistema, visando a contabilização de uso dos recursos, a análise posterior de situações de uso indevido ou identificação de comportamentos suspeitos. Tá? Então, uma auditoria é essa técnica, tá? Que a gente guarda os dados, guarda todas as pistas, inclusive tem algum processo, algum programa que mostra um relatório para o administrador e quais são os potenciais usuários que conseguiram acessar certas. Que conseguiram burlar ou burlar as políticas de controle de acesso, ou não só burlar, como também ter um comportamento suspeito, como tentar entrar dentro de diretórios, de folders, né, de diretórios de outras pessoas, sem ter o devido acesso, de fazer essas tentativas. Então, tendo essa informação, uma pessoa que vá, um usuário lá, o usuário Eduardo, esse usuário Eduardo entrou numa empresa, aí ele começou, sempre no final da empresa, ele começou a dar CD em várias pastas. Esse Eduardo, ele tem que ser chamado, e ele tem que ser chamado
e ele vai ter que dar explicações por que ele está tentando entrar em folders. Por que ele está tendo esse comportamento que, para a empresa, esse comportamento é suspeito. Então, vocês estão me entendendo? Então, esses comandos, existem nichos de comandos que o usuário normal não vai usar. Mode probe é um. Mode probe é admin. Tá? Mode probe, como, por exemplo, eu quero instalar uma coisa nova. Quem tem que instalar é o root, ou é o administrador do sistema. Agora, opa, peraí, por que o usuário que é programador quer botar um driver aí? Pô, ele está trabalhando só em web? Por que ele quer colocar um driver? Então, é um comportamento suspeito. Tá bom, pessoal? Então era isso. Terminamos aqui o nosso componente curricular de sistemas operacionais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse curso, tá? Fiz esse curso especialmente, né, pensando muito no aluno, pensando de como ele vai entender, como ele vai estudar. Houve realmente, o IFRS nos deu cursos, enfim, para que a gente pudesse dar a melhor contribuição e o melhor retorno para o aluno, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.